Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Reflexões de Homem Comum. Eu sou Jonathan Reis e aqui a gente trata sobre espiritualidade, autoconhecimento e expansão da consciência. O tema de hoje ele ressoa muito com o nosso dia a dia, sobre decisões que a gente tem que tomar, sobre concessões que a gente deve fazer, sobre valores, é sobre integridade. E como a integridade nos alinha ao caminho com Deus e as nossas ambições, as nossas vontades, os nossos desejos. Perfeito? Então vamos lá. Estou aqui com uma colinha para me ajudar a evoluir com o tema com vocês. E o primeiro ponto que eu já pergunto aqui para vocês, né? Por que ser íntegro nos ajuda a avançar em uma vida mais próspera, com felicidade e principalmente conectada com Deus? Já parou para pensar nisso? E aí eu trago uma passagem da Bíblia, que é de Mateus, capítulo 5, versículo 37. Seja o seu sim, sim, e não o não, não. Que passar disso vem do maligno. Muitas vezes a gente se vê numa posição de aceitar ou não aceitar alguma determinada situação. Porém, vamos dar um exemplo prático aqui. Você é convidado por um colega, você é casado, é convidado por um colega para ir a um bar com a galera e tudo mais. Não que você ir até um bar seja algo ruim. Fala, bebe aí, cara, bebe, 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 você vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo. Ao longo da noite, você percebe que está embriagado e tudo mais. Concorda que ao longo de todo esse processo você foi dizendo vários sims, sims, sims. Quando você se percebe ali embriagado, já é 3 horas da manhã, sei lá, estou inventando aqui uma história, mas você percebe que aquilo ali feriu um valor que você tem, você começou a se sentir mal, falou, putz, eu não deveria ter feito isso e tudo mais. Isso rompeu com o sim, você veio trazendo vários sims ao longo da noite e do nada você viu que aquele sim não fazia parte de você. E você começou a se sentir meio mal, meio culpado, vamos colocar assim. Então, quando na passagem diz, seja o seu sim, sim, é que toda vez que você tomar uma decisão, ela tem que estar conectada com o seu interior. Não adianta você, no exterior, dizer um sim ou um não, e lá dentro você colocar algo oposto. Porque você vai estar se enganando, você vai estar ferindo um valor. Você não vai estar sendo íntegro consigo mesmo. E quando você quebra esse elo entre o seu interior e o seu exterior, automaticamente você está quebrando a conexão com Deus. O Espírito Santo vive dentro de você. Então tudo que você acredita, tudo que você crê, tudo que você confia, está lá dentro de você. Quando você cede a carne ao que está fora, e o que está fora segue totalmente no lado oposto do que você acredita, você começa a romper, você começa a se distanciar do que tem lá dentro. Certo? Eu queria trazer alguns tópicos, né? O primeiro ponto é ainda sobre o que significa integridade, mas olhando agora num viés mais bíblico, né? Numa vertente mais bíblica. Olha só que interessante. Integridade não é apenas honestidade, mas coerência entre fé, pensamentos e ações. E é exatamente isso que eu falei para você agora. Então, o Espírito Santo vive dentro de você. Você acredita, você vive aquilo, você tem seus pensamentos e você tem suas ações. Você sabia que não poderia estar ali fazendo daquela maneira, porque aquilo não condiz com os valores que você tem. Seus pensamentos estão dizendo, cara, talvez não devesse estar aqui, tenho que ir embora, não deveria estar bebendo tanto, agora já estou bem embriagado. E quando você olha as suas ações, está andando totalmente oposto. Então, para você conseguir conectar e gerar ali uma sinergia, uma conexão de fato com
o seu interior e o seu exterior, você tem que ter uma coerência de honestidade, fé, pensamentos e ação. Porque senão você está andando totalmente de forma aleatória. Você fala uma coisa, mas faz outra, você pensa de uma maneira, mas está fazendo algo totalmente oposto. Você começa a ferir tudo que tem dentro de você. E aí tem um outro ponto aqui que é interessante, que é sobre evitar concessões que comprometem os seus valores. Esse exemplo que eu dei do bar, concorda que você está ferindo totalmente, você está fazendo uma concessão ali para o seu amigo, para os seus colegas, sobre, olha, eu não deveria estar até tarde, mas estou, por conta de vocês, estou cedendo ali o que eu acredito, o que eu assumo como verdade, para estar ali junto com aquelas pessoas. Eu vou dar até um outro exemplo. Eu não como açúcar, certo? É uma decisão minha e tudo mais. Porém, eu não como açúcar já tem 2 anos e meio mais ou menos. E a todo momento que me oferecem alguma coisa que tem açúcar, eu digo não. Não, obrigado, eu não faço ingestão de açúcar. Se eu tivesse, em algum momento, aceitado e comido açúcar, eu estaria ferindo um valor meu. Não que isso entre num contexto de integridade, ética e tudo mais, porém é um valor que eu levo. Eu não como açúcar por isso. Dentro de mim tem uma diretriz, um valor, segundo um direcionamento, e quando eu vou no exterior, executo de uma maneira diferente. Concorda que eu estou rompendo com o que eu coloquei como regra? Certo? Isso é muito, muito ruim, porque toda vez que você fere algum valor seu, você começa a se sentir mal. Isso traz algo negativo para a sua vida. Você começa, de fato, a ter sentimentos que não são legais. Um terceiro ponto é sobre como a verdade fortalece a sua conexão com Deus. E a verdade, ela é uma base para a vida cristã. Sem a verdade, sem a sinceridade, a gente não consegue viver uma vida plena, direcionada por Deus. Porque quando a gente entra em mentiras, em esconder as coisas, a gente está se enganando, a gente está, de fato, entrando em um caminho que é totalmente inverso ao que é pregado por Jesus. Tá certo? E como isso conecta com a nossa realidade, né? Diariamente a gente está tendo que tomar decisões, se desviar de tentações, quebrar diversos paradigmas, diversos desafios culturais, até mesmo dentro da família. E muitas vezes a gente se pega quebrando os nossos valores, deixando de lado o que a gente acredita, para satisfazer, para consentir com alguma pessoa. Isso nos deixa mal. A reflexão que eu quero trazer para vocês aqui é se vocês estão de fato seguindo o que vocês acreditam. Ou melhor, primeira pergunta, vocês sabem quais são os valores que vocês têm? Vocês já definiram isso? Se não definiram, eu acho que é um passo muito importante, vocês conseguirem de fato entender quais são os valores que vocês prezam, que vocês carregam para a vida. Porque a partir do momento que você tem essa definição, você tem um direcionamento muito mais claro de como seguir, de como caminhar. Uma pessoa que não tem valores claros, ela vive totalmente ao léu, aceitando tudo, experienciando tudo, mesmo que isso corrompa até a dignidade dela. Então essa era a reflexão que eu queria trazer para vocês. Parem aí um momento para pensar sobre os seus valores, sobre as ações que vocês estão tendo no dia a dia, porque isso é a base de tudo. Não adianta você querer criar um império, sendo que você não tem o básico, que é toda a fundação ali dos seus valores, da sua ética, do que você pode fazer, quais são os limites que você vai impor.
porque a partir do momento que você quebra esses limites, você está se colocando em uma posição totalmente incoerente à realidade. Bom, galera, era esse o tema de hoje. Espero que esse vídeo te engrandeça de alguma forma. Se você acredita que esse vídeo vai trazer uma mensagem para alguém, um colega, um familiar, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Eu espero que você tenha se inscrito no canal, ativado o sininho, dado um like, porque isso vai ajudar muito a gente, tá certo? Então, vejo vocês na próxima.